que a gente anda conversando, brincadeira, humor e comédia, que é um assunto que eu gosto, faz parte do meu ofício de palhaça, e eu converso aqui com vocês coisas que eu aprendo, que eu ando aprendendo, que eu vou aprender ainda, que eu leio, que eu vivencio, enfim, pra gente conversar. Se vocês quiserem mais informações e conversar mais sobre o assunto, pode me procurar ali pelas redes, né, pelo e-mail, ali pelo YouTube ou no Facebook, e a gente pode conversar mais sobre os temas também. E hoje, o tema específico de hoje que eu quero conversar é o que está sendo bastante debatido hoje em dia, bastante discutido, comentado, que é rir do outro ou rir junto com o outro. E eu queria começar comentando e falar que o humor, ele existe desde os primórdios da antiguidade, aí, das histórias dos antropólogos, dos historiadores, que já asseguram que existia humor lá nos primórdios. Então, que existem muitos tipos de humor, para os mais variados gostos e culturas, enfim. Então, o humor, ele varia muito conforme a cultura, conforme o país, conforme o tempo em que se vive, né? Então, conforme a civilização vai caminhando, vai evoluindo ou não, vai se modificando, as questões relacionadas a esse tema também vão se modificando. A gente pode perceber isso, que o que a gente ri hoje podia não ter graça no passado, ou ao contrário, principalmente ao contrário. Muitas coisas, muitas piadas que se ria antes, hoje não achamos mais graça, não tem mais graça. Enfim, depende da cultura, do país, do local e também do tempo, né? É difícil às vezes a gente compreender o humor de um tempo muito longe do da gente, ou de uma cultura muito diferente da gente. E às vezes não precisa nem ser tão diferente assim. Às vezes uma família que tem costumes, manias diferentes da nossa, também o sentido do humor pode ser diferente. E às vezes até dentro de casa, né? A gente pode não achar graça do que quem está morando junto com a gente acha, ou vice-versa. Enfim, o que eu quero deixar claro é que o humor é muito variado. Tipos, do que se ri, de quem se ri, como se faz a piada, enfim. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Para o meu amigo aqui, Abraham Slavutsky, existe um denominador comum para o humor. Embora tão variado, com tantos tipos, existe um denominador comum, que é o jogo. Uma forma de brincar com a realidade, que é o que acontece quando uma pessoa e um grupo de pessoas estão juntos, um vai fazer a graça, a piada, enfim, vai contar ou fazer o outro rir. Isso que acontece entre essas duas partes é o jogo, é brincar com a realidade. Mas, no nosso assunto de hoje, quando essa realidade, esse brincar com essa realidade de pessoas ou de grupos ou de características de pessoas é de uma realidade triste, dura, difícil, traumática, e sem que esse jogo, sem que essa brincadeira possa trazer alívio para essa dureza, para essa tristeza, sem que essa piada, que esse jogo, que esse humor, que esse riso possa trazer conforto para quem é o alvo da piada. Será que mesmo assim é humor? Dizem que é humor, tem humor de todos os tipos, mas será que é o humor que eu, por exemplo, procuro? Não é o humor que me interessa. Quando o grupo-alvo daquela piada, daquele humor, se sente mais humilhado ainda e não respeitado e não encorajado a mudar a situação. O humor, o riso, para mim e para muitos que podem talvez pensar como eu, sim, muitos pensam assim, ele precisa jogar para cima, precisa levar algo de bom e não fazer, e não humilhar, e não deixar ainda mais
exacerbado e mais marcado o preconceito quando existe na piada, né? O humor, ele está servindo para acentuar um preconceito ou um sofrimento? Para mim, ele deve ser repensado e não feito. Segundo o filósofo Comte Sponville, ele escreveu que se pode gozar, se pode tirar sarro de tudo. Da morte, do fracasso, da doença, da tortura, desde que o riso disso, dessas situações, acrescentem algo de alegria, de leveza e não de ódio, de sofrimento e de desprezo. Tem dois exemplos de duas piadinhas assim bem simplesinhas, que é de um tema pesado, porém as piadas são leves. É sobre o tema pena de morte, forca. Um deles é citado pelo Freud. Ele cita uma situação em que um condenado à morte, ele é levado à forca numa segunda-feira de manhã, bem cedo. E ele, indo para a forca, ele declara: eis uma segunda-feira que começa bem. Já que nem todas, quase todas, ou quase nunca as segundas-feiras começam bem. Tô aqui explicando a piada, né, gente? Não explica a piada, tá? Explicar a piada é terrível. Mas a outra situação, outra piada. Também um condenado, essa eu não lembro de quem eu ouvi. Também um condenado sendo levado à forca e lhe é oferecido por um guarda um cigarro. A intenção dele era simplesmente dar um prazer ali, um último prazer na vida daquele condenado. Quando o condenado recusa, dizendo: não, obrigado, não fumo por questões de saúde. Essas duas piadas falam de temas pesados, de temas fortes, que é a pena de morte, que é a forca, que é morrer, né, de uma forma brutal. Mas a gente consegue entender que essa piada essas duas piadas e essa visão dessa realidade, brincar com essa realidade pelo lado de quem está na pior, que é o próprio condenado. E aí, junto com os condenados, a gente consegue rir disso. É diferente quando alguém não está naquela situação e aponta para aquela situação, ridicularizando, humilhando, deixando aquilo ainda pior. É essa diferença do rir junto, rir contigo, rir das minhas coisas que eu divido, dos meus fracassos, da minha penúria, da minha tristeza, e assim eu divido com vocês e a gente ri junto disso. Existe um documentário brasileiro chamado O Riso dos Outros. E neste documentário, logo no início, ele faz uma pergunta: o humor tem limites? E durante todo esse documentário, pessoas estão dando depoimentos, comediantes estão dando depoimentos sobre isso. Tem limite? Posso falar de tudo? Posso falar de todos os temas? Tem algum tema que é proibido para fazer piada, para fazer graça, para fazer rir? Bom, essa pergunta não é respondida no documentário e muito menos eu vou responder, mas a gente pode sim pensar sobre isso. O cartunista Laerte, neste mesmo documentário, ele fala o seguinte: o humor dialoga com o preconceito das pessoas. E para se fazer humor, o comediante precisa compartilhar algo com a plateia, falar a mesma linguagem, de um repertório de conceitos e preconceitos. Ou seja, a plateia precisa entender do que está sendo falado. Então, os preconceitos que estão sendo falados pelo comediante, quando estão, e na maioria das vezes sim, estão sendo, vamos dizer, aceitos pela plateia, pelo público, por quem está assistindo, porque é de conhecimento, faz parte da sociedade. O comediante Antônio Pirata, ele diz que as piadas preconceituosas são o primeiro nível de humor, mais fácil, mais raso. E ele diz que o humor depende da ausência de compaixão, porque se você conseguir ver a tragédia sem se compadecer dela, aí consegue rir. O que não é o caso quando está vivendo a situação, como eu tinha falado já em outros vídeos. Quando a gente se afasta da situação, a gente acaba enxergando de uma outra maneira. A comediante Mariana Mellini, ela participava ou participa ainda de um grupo chamado Os Barbichas, que é um grupo de humor e comédia.
Ela disse o seguinte, que eu já tinha citado também num outro vídeo, que é o exemplo de quando uma pessoa cai. Quando a pessoa cai, a gente ri porque aquela pessoa ela quebrou uma expectativa. Ela estava caminhando e de repente ela caiu. Não estava programada aquela caída, saiu fora da nossa expectativa. E ela diz uma coisa interessante, a gente ri por dois motivos daquela pessoa que caiu. Primeiro, a gente ri porque a gente sabe que ela não quebrou a cabeça ou não morreu, não rachou o crânio, aí a gente consegue rir, então a pessoa não morreu. E o segundo motivo é porque não foi com a gente. Então, não foi comigo, por isso eu ri. Porque se tivesse sido eu naquela situação, o riso não viria, pelo menos não naquela hora, não naquele momento, talvez afastado depois. O crítico literário Idelber Avelar, ele disse o seguinte nesse mesmo documentário. Por que é fácil e que provoca o riso fazer piada de estereótipos, né? Fazer piada de pobre, de gordo, de bêbado, de magro, de muito alto, de muito baixo, de velho, de sem dente. Por que esses estereótipos, por que é tão fácil fazer piada disso? Segundo ele, porque reflete o que a sociedade é e pensa. Se a sociedade tem preconceitos com essas coisas, se a sociedade é racista e ela é preconceituosa, se ela tem preconceito com a cor da pele da pessoa, uma piada nesse sentido vai fazer ela rir. Então, a sociedade... Então, não é culpa não são os comediantes, não é questão de não ser culpa, mas não são os comediantes que inventaram isso. Isso faz parte da sociedade. E eles só contam essas coisas, os stand-up, né? Esse tipo de comédia, porque o público ri disso. E ri disso porque o público tem esse preconceito e porque faz parte da sociedade pensar dessa forma. Então, ainda segundo ele, é fácil fazer piada dessas coisas porque a piada preconceituosa se ancora em determinados valores que estão solidificados na sociedade. Tá ali, tá enraizado, existe. Por isso que, quando jogado, faz com que o povo ache graça disso. Porque esse tipo de humor que a gente está falando agora, caricato, ele tem dose de crueldade, né? Tem muito humor, muito tipo de humor que tem muita dose de crueldade, porque fala de defeitos e lida com ofensas, né? Mas quando uma sociedade acha que é um defeito, por exemplo, ser velho, ou que é um defeito ser uma mulher muito bonita, ou uma mulher feia, ou o que é ser uma mulher feia, quando a sociedade tem isso separado, marcado, a mulher feia é isso, a mulher bonita, gostosa é isso, o velho faz isso, a velha já não... Quando a sociedade entende dessa forma, esse tipo de piada ele vai ter um alcance maior, né? A Ana Maria Gonçalves é uma escritora, ela disse nesse documentário o seguinte: o humor, a piada, ele faz rir dessas situações caricatas, de características muitas vezes de um certo grupo de pessoas. Só que não respeita esse grupo, não há o respeito, não, e a intenção não é levar algo de positivo com que isso torne a situação desses grupos mais leve, mais brincante, e que esse grupo possa se empoderar com isso, dizer, não, olha, não é assim que funciona. Acaba humilhando esses grupos. Então, na verdade, muitas piadas que acabam fazendo isso. Mas existem humoristas, e vocês vão ver também pelo vídeo, se vocês assistirem esse documentário, que consideram isso um fato não importante, que para eles o que importa, o que interessa é a risada. Teve riso, é isso que importa, não interessa o que eu falei, como eu falei, de que jeito eu falei, teve riso. Já para outros, o buraco é mais embaixo. Então, tem sim uma boa parte de humoristas que critica esse modo conservador e preconceituoso de fazer humor, né?
que me parece que já está ultrapassado até alguns tipos de piada, né? Sobre o homossexual, sobre a mulher. Então já não tem mais a mesma graça, pelo menos a mim e a uma parte das pessoas, não. Então, se toda piada, se para esses humoristas que são mais preocupados com a consequência da sua piada, né? Se toda piada tem um alvo, sim, toda piada tem um alvo. Ou um grupo, ou um pensamento, ou um estilo de vida, ou uma pessoa, mas toda piada tem um alvo. Se a piada tem um alvo, por que não pode ser o alvo, o opressor, ao invés do oprimido, né? E aí o Antônio Pirata, ele comenta que fazer uma piada pra cima, né, elevando quem tá embaixo, seria muito mais legal do que chutar o cachorro que já tá morto, segundo ele, né? Ele diz que é o seguinte: derrubar a autoridade, rir do racismo, revelar o seu próprio ridículo, né, de quem está contando, é melhor, é mais transgressor, é mais transformador do que o contrário. E aí ele cita um exemplo de que quando a gente ofende alguém que não poderia ser ofendido, por exemplo, uma autoridade, né, quem tem o poder, a piada é boa, por quê? Porque é como se fosse passar a mão na bunda do guarda, né? Porque ele tem autoridade, tem poder e ele tá armado. Então eu até posso ofender o guarda com isso, a mãe do guarda, a mulher do guarda, mas ele tem poder, ele tá armado. É diferente do que fazer uma piada em que eu passo a mão na bunda do mendigo. Ele já tá no chão, ele já tá na condição mais inferiorizada. Então fazer piada com o poder, rir do racismo, rir do machismo, é mais transformador do que a piada racista, a piada machista. Bom, gente, a discussão sobre isso é grande, é polêmica. O mundo mudou, as pessoas mudam, as situações mudam, as lutas mudam, os preconceitos também. De minha parte, prefiro rir do carrasco do que rir da vítima. Então, assim, eu encerro o nosso encontro de hoje, mandando um beijo e um abraço para vocês. Obrigada por acompanharem novamente e até o próximo encontro. Beijo!